Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de mais de uma pessoa da mesma casa receber o BPC Loas, o benefício de prestação continuada. Será que se numa mesma casa tiver mais de um idoso ou mais de um deficiente ou um deficiente e um idoso, podem todos eles receberem o BPC? O BPC é concedido a idosos maiores de 65 anos de idade e a pessoas com impedimento de longo prazo, que é como se fosse uma deficiência física, mental, intelectual, sensorial, que impeçam essas pessoas de estarem no mercado de trabalho e conseguirem prover o próprio sustento ou tê-lo provido por alguém de sua família. Nos dois casos, tanto no caso de idosos como nos casos de deficiente, as pessoas para receberem o BPC precisam estar numa situação de vulnerabilidade social, em uma situação de miserabilidade, precisam estar incluídas no rol das famílias de baixa renda. Bom, e o que é considerado uma família de baixa renda? A família de baixa renda é aquela que, somando toda a renda do grupo familiar e dividindo esse valor pelo número de integrantes do grupo familiar, a renda per capita por pessoa não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Hoje já conseguimos a concessão do BPC para a renda per capita de no máximo meio salário mínimo. Então veja que esse parâmetro da renda por pessoa do grupo familiar aumentou. Então nós vemos ainda algumas decisões do INSS indeferindo benefícios por conta da renda familiar ultrapassar 1/4 do salário mínimo, mas hoje uma família que a renda por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo já é considerada uma família de baixa renda. Bom, e quem faz parte do grupo familiar? Não são todas as pessoas que moram na casa que fazem parte do grupo familiar. Geralmente moram avós, sobrinhos, tios e uns primos. Não é todos os integrantes da casa que fazem parte do grupo familiar, somente alguns, que são esses que você confere agora na tela. O grupo familiar será composto pelo cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então veja que interessante, somente a renda dos integrantes do grupo familiar, dessas pessoas que nós acabamos de citar, é que serão levadas em consideração. Mas veja bem, se uma dessas pessoas já recebe o BPC Loas, e que é um benefício no valor de um salário mínimo, esse salário mínimo não é computado na hora de somar a renda familiar. Outro detalhe extremamente importante é que no ano de 2022, a partir desse ano, inclusive outros tipos de benefícios, como benefícios previdenciários, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, se elas tiverem o valor do salário mínimo, for um benefício no valor do salário mínimo, elas não entrarão no cômputo da renda familiar. Então vamos supor que em uma casa more 4 pessoas. O pai de um deficiente, e é para ele que estamos solicitando o BPC Loas. O pai recebe aposentadoria por tempo de contribuição no valor de um salário mínimo. A mãe recebe aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. E o irmão trabalha e recebe um salário mínimo. O solicitante do BPC não tem renda, obviamente. Quais rendas serão somadas na hora de se verificar a renda desse grupo familiar? Somente a renda do irmão, porque os benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo serão descontados do cálculo. E assim, obviamente, dividindo um salário mínimo por 4, temos que essa família se enquadra perfeitamente nos requisitos para que
um solicitante da sua família, ou 2 ou mais, recebam o benefício de prestação continuada. Eu trouxe esse tema para o vídeo de hoje porque muitas pessoas pensam que, porque um integrante do seu grupo familiar já recebe o BPC, outras pessoas do mesmo grupo, embora extremamente necessitadas, porque são ou idosas acima de 65 anos ou deficientes, não têm direito de receber porque um já recebe. E, na verdade, o benefício de prestação continuada é disponibilizado para quantas pessoas forem necessárias, desde que se enquadrem nos requisitos mínimos, que é ter maior de 65 anos ou ter alguma deficiência. E ambos têm que comprovar a vulnerabilidade social. Se você tem alguma dúvida sobre isso, procure um profissional da sua confiança. É muito importante porque ele fará os cálculos e irá verificar se você se enquadra nos requisitos ou não para ser um beneficiário do BPC Loas. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Nos siga em nossas redes sociais, visite nosso site ocadvogados.com.br para que você fique sempre muito bem informado. Até a próxima!